E aí pessoal, professor Paulo aí de novo com vocês aqui no canal, tudo bem com vocês? Vamos finalizar aquela aula dos artrópodes hoje, né? Vamos falar então de quem? Vamos falar dos aracnídeos, dos crustáceos e dos miriápodes, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe nossas videoaulas, tá? Elas estão bem caprichadas, vão te ajudar muito nos seus concursos. Um abraço a todos, vamos começar a nossa aula. Olha, nós já falamos então na aula anterior das características gerais dos artrópodes, não é? E falamos também dos insetos. Agora nós vamos falar dos demais grupos, né? As demais classes que faltam aí, ok? Dentro do filo dos artrópodes, não é? Vamos começar pelos aracnídeos, não é? Então, todo mundo sabe, né? Quando a gente fala dos aracnídeos, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as aranhas, né? É um dos representantes dentro do grupo dos aracnídeos, tá? Coisas muito importantes a respeito dos aracnídeos, né? O que faz um artrópode ser classificado dentro do grupo, né, da classe dos aracnídeos, não é? A presença de cefalotórax e abdômen, tá? A respiração deles é diferente, né? Porque elas têm a respiração filotraqueal, ok? Então você tem uma respiração, né, no qual ocorre um dobramento lá da traqueia, né, formando, né, nós chamamos de filotraqueias, tá? Beleza. A excreção dele se dá por túbulos de Malpighi e pelas glândulas coxais, ok? Então você tem duas possibilidades no sistema excretor: os túbulos de Malpighi e as famosas glândulas coxais, com a excreção de guanina, tá? São octópodos, portanto tem 8 patinhas, 4 pares de pata, totalizando 8 patas. São ápteros, graças a Deus. Já imaginou se a gente vivesse no mundo que as aranhas fossem voadoras? Uma revoada de aranha. Graças a Deus que isso não acontece. Seria quase um filme de terror, né, gente? Então, lembre que você nunca viu uma aranha voadora. Então, são ápteros. Pteros significa asa e o A na frente significa não, tá? São áceros. Portanto, não tem o quê? Não tem antenas também, ok? São organismos o quê? Dioicos. Belezinha? Joia. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Olha só. Você tem aqui a representação de uma aranha, né? No qual você vê o cefalotórax, o abdômen, tá? E aqui a região cefálica, né? Não, a cabeça, quando se funde ao tórax, forma toda uma região chamada de cefalotórax, ok? Lembra que os insetos não tinham a cabeça e o tórax separados. Aqui não, está tudo unido, formando uma peça só, chamado cefalotórax, belezinha? Os pedipalpos, que ajudam na manipulação do alimento, né? E até mesmo para o animal poder se alimentar, né? Às vezes até conseguir injetar o seu veneno com as quelíceras, tá? Muito importante isso. Olha aqui, ó, as 8 patinhas, tá? Então, octópodo, né? Característico aí dos aracnídeos, né? Olha o abdômen, tá? Essa é uma visão dorsal, portanto, das costas. E agora a gente tem uma visão anatômica, né? Dentro do corpo do animalzinho. Os pedipalpos aqui que a gente estava falando, tá? Os palpos ou pedipalpos, tá? E as quelíceras, que são os órgãos inoculadores de veneno, certo? Lembrando que o veneno das aranhas, ele é proteolítico. Ele vai dissolver proteína para que ela possa sugar o seu alimento. Então isso é muito importante, tá? E as quelíceras são as estruturas inoculadoras de veneno, tá bom? Beleza. Olha outra coisa interessante aqui, ó, né? As tais das fiandeiras, né? Que vão tecer a teia da aranha, né? E aqui a glândula produtora da seda da teia de aranha, tá? Muito importante. Sabia que a teia da aranha, né? Existem vários tipos de teia da aranha, tá? Então, a teia mais resistente da aranha é aquela teia única que ela fica pendurada, chamada teia cabo de reboque, tá? Essa teia, por exemplo, é mais resistente, né, do que o aço, na mesma proporção. Depois nós vamos mostrar para vocês no livro de engenharia que eles fizeram um experimento desse aí. Bem legal, tá bom? Olha o ovário delas, aqui o ânus,
cloaca, sistema circulatório dorsal, sistema nervoso não está aqui, mas seria ventral, tá bom? Aqui, ó, as filotraqueias, que eu falei que parecem também chamados de pulmões foliáceos, né? Mas são as filotraqueias, ok? É tudo ramificadinho aqui e tal, é tudo dobrado, né, essa palavra, tá? Beleza? Então, seria mais ou menos isso aí, gente. Ó, o cérebro, né? Vindo aqui, ó, tá vendo? Que essa parte onde está saindo os ocelos. Lembrando que os aracnídeos não têm olhos compostos, tá? Eles vão ter esses olhos simples, né? Só colocando para vocês assim, que funcionam parecidamente com os ocelozinhos, tá? Sistema circulatório, certo? Então, assim, aí tem um panorama da visão anatômica deles, joia? Aqui você vê uma aranha insetívora, no qual está se alimentando aqui do inseto, né? Então, provavelmente está inoculando veneno nele. Aí o veneno é como se fosse uma glândula salivar modificada, né? Vai dissolver as proteínas e vai transformar tudo numa pasta dentro do corpo do inseto, dentro do exoesqueleto dele. E depois ela consegue sugar essa substância nutritiva, tá? Beleza. Aqui os escorpiões também fazem parte do grupo dos aracnídeos. Lembra que eu falei que não era só aranha, gente? Aracnídeos também tem no grupo lá os escorpiões. E esse é famoso, viu, gente? Esse é o escorpião que causa maior problema, né, no Brasil como um todo. É o escorpião amarelo, tá? Ele pode causar óbito? Sim, ele é perigoso, ele pode causar óbito, tá? Principalmente em crianças, joia? Então você vai ter uma resposta imunológica, né, muito forte ao veneno que foi injetado e pode sim culminar com a morte, né, do indivíduo, tá? E todo mundo fica muito preocupado quando vê o escorpião com essas pinças aqui que ele tem na parte anterior, que ele usa para manipular o alimento e tudo mais. Então as pessoas leigas tendem a imaginar que é aqui que está o veneno. E não é aqui, gente. Existe aqui atrás um aguilhão, certo? E a glândula de veneno, né? E é por aqui pela cauda, tem como se fosse uma agulha aqui na ponta da cauda. Não sei se dá para ver aqui a agulha na ponta da cauda. É o aguilhão, ok? E aqui você tem a glândula de veneno. E é pela cauda, pela extremidade da cauda, que é injetado o veneno, certo? Olha que interessante. Aí o escorpião negro africano, também muito venenoso, isso aqui específico lá da África, tá? Aqui outro aracnídeo que a gente às vezes nem sabe que é aracnídeo, né? E às vezes a gente tem uma relação de simbiose com eles, né? Lembra do cravinho? Você é sua namorada que fica tirando cravo das suas costas, sua mãe que fica brigando com você tirando os cravos do seu nariz, né? Gente, cravo nada mais é que um aracnídeo. Nossa, Paulo, então tem aracnídeo morando no meu corpo. Pois é, você vê que coisa, né? Você tem aracnídeo morando no teu corpo e você nem sabia, hein? Olha que coisa louca, né? Beleza, gente. Aí, ó, mostrando aqui para vocês, então, uma aranha, novamente, né? Só para você, aqui os pedipalpos, né? E aqui em um azul mais escuro, certo? Um azul meio esverdeado, você vê o quê? As quelíceras, que são as estruturas inoculadoras de veneno, tá? Aqui uma viúva negra, gente, das aranhas mais venenosas que tem a viúva negra. Tem até uma curiosidade que vocês sabem da história da viúva negra, né? Que ela acaba copulando e matando o macho logo em seguida. Se o macho bobeia, não sai correndo, né? A fêmea vai lá e mata o macho, mas é um gesto de amor. Mas quando que matar o outro é um gesto de amor, Paulão? Porque ela vai ter os filhotinhos, ela precisa estar bem nutrida. Então ela resolve comer, literalmente, tá? Não é fazer sexo, não. É comer o macho mesmo, né? Comer os tecidos corpóreos dele para estar bem alimentada para quando tiver os filhotinhos, né? Olha que coisa interessante, né? Bom, aí é outra aranha, mostrando para vocês aqui, né? Nós temos as caranguejeiras também, tarântulas, né? As aranhas insetívoras do jardim. Lembrando, gente, que a teia de aranha é uma coisa muito interessante. Porque a gente sempre pensa assim, como que um inseto cai numa teia dessa, meu Deus? Mas o inseto é muito bobo. Não. Lembra que eu falei que os insetos enxergam infravermelho? Então, quando eles olham, por exemplo, uma teia dessa daqui, a luz refletida na teia faz com que a teia
pareça uma flor, né? Por isso que ele é atraído e acaba caindo ali na teia, né? E a teia eu acho uma coisa bem interessante, porque a aranha ela tende a ficar aqui no centro, né? Eu falo que o centro da teia é como se fosse um centro de comando, né? Lembra aquelas rosas do vento que você aprendeu, né? Lá os pontos cardeais lá na geografia? Pois bem, mais ou menos funciona igual uma teia de aranha. Como você teria o norte, sul, leste, oeste, não interessa. Aonde o inseto acaba caindo aqui, ou o animalzinho, vamos colocar assim, causa uma vibração. E a aranha ela sabe exatamente qual é o local da teia pela vibração que o inseto caiu, né? E ela rapidamente vai lá e injeta o veneno com as quelíceras, tá? Então é bem interessante, é uma estrutura que você tem. Sabia que tem aranha que em vez de montar a rede, ficar esperando que o inseto caia, ele joga a rede? Existem aranhas que jogam a rede como se fosse aquelas redes de pesca, sabe? Que o pessoal, a tarrafa, né, que chama, né? Que o pessoal joga, né, para tentar pegar peixe. Pois bem, tem aranha que joga a rede como se fosse uma tarrafa em cima dos insetos. Outras não. Outros armam, também nem teria como jogar essa que é muito grande, né? Outros armam a rede deles e esperam ali os insetos caírem, tá? Então são estratégias. Aqui mostrando para vocês as fiandeiras, que são as estruturas que estão tecendo a teia da aranha, tá? Lembra que tem a glândula da seda dentro, que produz a seda? Olha aqui a seda aqui, tá vendo? Vários risquinhos aqui, ó, né? Vários fiozinhos são a seda. E a teia, ela é tecida. A fiandeira vai tecer, né, essa teia a partir da seda produzida, tá? Lembra que eu falei para vocês que o fio lá da teia de aranha, né, fio da aranha, né, chamado cabo de reboque, ele é mais resistente que o aço de construção na mesma proporção? Então aqui você tem blocos de madeira, né, de pesos diferentes. Você vê que aqui, ó, e aqui o aço de construção na mesma espessura do fio cabo de reboque da aranha, tá? Que é aquele fio único que a aranha fica pendurada. Quando vai descer para uma parede, alguma coisa, aquele é o fio cabo de reboque, tá? É o fio mais resistente da aranha, tá? Então, tá aqui um fiozinho daquele da aranha, prendendo aqui um bloco de madeira, no máximo de peso que esse fio pode suportar antes de arrebentar. E aqui está o aço de construção na mesma espessura, pendurando aqui, ou suportando o máximo de peso que ele pode suportar. Repare que o fio da aranha, ela suporta uma quantidade de peso maior que o aço de construção na mesma proporção, tá? E tem uma outra coisa, aí a imagem está estática, né? Aqui no caso do aço de construção, se você der um toque e balançar esse bloco, mas na hora vai cair, vai quebrar. Então ele não tem flexibilidade, ele não tem maleabilidade, tá? Qualquer mínimo toque, mínima oscilação aqui, o aço já está se rompendo. Ao passo que o fio, né, cabo de reboque da aranha, você vai tocar nesse bloco, ele vai fazer um movimento de pêndulo e não vai cair. Olha que interessante. Dando um close aqui no fio da teia da aranha, você vai enxergar isso aqui, ó, tá? Belezinha. Aí mostrando outros aracnídeos, que você já deve ter ouvido falar também, ó, os carrapatos, né? Já ouviram falar dos carrapatos, né? Que os machos e a maior zona aqui é a fêmea, né? São exemplos de aracnídeos, tá? E olha um que você às vezes nem sabia que era aracnídeo, né? Ele não é típico do Brasil, mas você encontra na América do Norte, nas praias da América do Norte, né? O límulo, olha que interessante, é um aracnídeo marinho, gente. Olha que esquisito. Já imaginou você andar na praia, em vez de você encontrar um siri, um caranguejo na praia, você acha esses negócios tudo esquisito na areia, não é? Eu acho que aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso. Ia ser uma novidade, uma surpresa para mim, né? Tá andando no litoral cheio de límulo, né? Ainda mais que a pessoa, na hora, eu tenho certeza que muita gente vai confundir com crustáceo. E o límulo não é crustáceo, ele é aracnídeo. Você vai contar lá a questão das 8 patinhas, né? Todas aquelas questões anatômicas e estruturais, você vai encontrar no límulo típico de um aracnídeo, tá bom? Continuando aí, pessoal, vamos falar dos crustáceos, né? Caranguejos, siris, lagostas, camarão, né?
Olha que bonito aí, ó, né? As antenas, né? Tá vendo aí, ó, caranguejão? Quais são as características, né, dos crustáceos? Presença de cefalotórax e abdômen, né? Respiração branquial, glândulas antenais, também chamadas de glândulas verdes, né, ou antenais. Número de pata variável com a espécie, né? Se for, por exemplo, uma lagosta, aí você vai ter uma quantidade de pata muito maior que um caranguejo, um siri, tá? Beleza? Graças a Deus também são ápteros. Eu não queria ver uma revoada de caranguejo, nem uma revoada de siri. Deus abençoou que isso não existisse, né? Então são ápteros. Tetráceros tem 4 anteninhas, né? E dioicos é a maioria deles, tá? Então olha que bacana aqui, ó. Você tem o cefalotórax, aqui a região do abdômen. Lembrando, gente, que o exoesqueleto aqui dos crustáceos, além de quitina, quitina, você lembra, né? Quitina é aquele açúcar, tá? Aquele polissacarídeo. Não pode confundir com queratina, pelo amor de Deus. Eu já falei isso aí. Queratina é proteína. Queratina é da tua unha. Queratina é do que forma o teu fio de cabelo, né? Aqui nós estamos falando de um açúcar. É a quitina, polissacarídeo, tá bom? E essa quitina, nesse caso, também tem impregnação, ela forma uma composição com carbonato de cálcio. Então, é quitina e carbonato de cálcio, formando o exoesqueleto desses animais, ok? Beleza. Olha aqui as antenas, são tetráceros, né? 4 anteninhas. Tá vendo aqui, ó? Olhos pedunculados, olhos que se projetam para fora, que seria do globo ocular, tá? Da órbita ocular, né? Eu brinco com meus alunos e falo assim, ó, o que são os olhos pedunculados? São os olhos dos alunos em dia de prova, né? Eles olham para a esquerda e para a direita no mesmo momento. É brincadeira, viu, gente, tá? Mas beleza, então lembre dos olhos pedunculados, hein, tá? Olha aqui, ó, o telson e os urópodes. Esses últimos, vamos colocar assim, apêndices locomotores, eles permitem a natação, né? Com a contração deles, o animal tem uma propulsão dentro da água, né? Sendo que você tem também as patas locomotoras em meio terrestre, tá? Ou até mesmo no fundo do oceano, digo de passagem, tá bom? Beleza, bem interessante aí, né, gente? Olha aqui ó, agora a anatomia interna, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então você tem a glândula antenal, né? Tá vendo aqui, ó, a glândula antenal ou verde também chamada. Aqui as 4 anteninhas tetráceros, né? Olha o cérebrozinho pequenininho, tá vendo aqui, ó? E o cordão nervoso que ventral, né? Sistema circulatório dorsal, olha aqui o coração, tá vendo aqui, ó? Então o sistema circulatório dorsal, tá? Aqui você vê o estômago, né? O ovário, certo? O intestino, tá? Então você acaba percebendo aqui as estruturas do animalzinho, tá bom? Bom, beleza então. Vamos continuar aqui. Olha aí, ó. Esse aqui é um caranguejo muito famoso chamado Bernardo eremita, né? Ele tem um problema na construção lá do exoesqueleto do abdômen dele. Então fica com o abdômen mole, né? Agora já imaginou, né? Você tem ali um caranguejo com o abdômen mole, para não falar a bunda mole, né? O que acontece com esse caranguejo? Todo mundo no oceano quer predar esse caranguejo, quer comer o abdômen dele, né? Então, tecnicamente, qual que é a estratégia? Se todo mundo quer pegar meu abdômen, né? O que o caranguejo faz? Ele esconde o abdômen dele dentro de uma concha, né? Gente, mas nem assim o animal consegue se livrar, certo? Qual caranguejo que ia se esconder dentro de uma concha se não fosse o Bernardo eremita, né, que tem problema lá do abdômen não ter o exoesqueleto endurecido, né? Então os outros predadores arrancam ele da concha e comem o abdômen dele. Mas sim, confere uma segurança você esconder dentro da concha o teu abdômen, tá? Beleza. Você sabia que os caranguejos são os maiores predadores das tartaruguinhas, né? Quando ocorre a eclosão dos ovos das tartarugas marinhas nas praias, elas têm que vencer uma faixa de areia,
lá de onde foi postado os ovos até chegar na água. E essa faixa de areia é o primeiro momento que ocorre a predação mais intensa das tartarugas, tá? E dos predadores mais vorazes, dos filhotes de tartarugas marinhas, são os caranguejos e os siris. Só para você ter ideia. As aves também predam, mas esses são, na verdade, os mais vorazes, tá? Beleza, aí mostrando para vocês aqui uma lagosta, lagostina, na verdade. Aqui lagostas marinhas, tá? Aqui, ó, um camarão trocando de exoesqueleto. Olha que bacana que ele está trocando o exoesqueleto dele. Lembrando que todos eles são artrópodes. Todos eles seguem aquele esquema que eu falei para vocês das mudas e equidizes. Portanto, periodicamente tem que sim trocar de exoesqueleto para poder crescer, né? E chegar aí na fase adulta, tá? Olha, outro crustáceo, é um crustáceo terrestre que a gente às vezes tem na casa da gente, no jardinzinho da gente. Você já lembra do tatu-bola, né? O tatuzinho de jardim, não é? O que acontece? Ele, na verdade, é um crustáceo, ele precisa da umidade, ele está no seu jardim sempre no cantinho que tem umidade, que a respiração dele é branquial, tá? Então tem que estar umedecido, senão ele não consegue respirar, tá bom? Olha aí, ó. Lembrando que as lepas e as cracas, essas são as lepas, né? E as cracas são essas aqui, também são exemplos de crustáceos que muitas vezes os alunos esquecem, né? As lepas ficam presas, né, em fundos oceânicos, rochosos, até mesmo em cascos de embarcação, né? Mas é mais comum as cracas se prenderem em rochas, né? E às vezes a maré está um pouco alta, a maré ela baixa, você enxerga essas cracas nas pedras, tá? Gente, tem que tomar um cuidado com isso aí, certo? As pessoas às vezes vão lá no litoral, vão tirar foto em cima das pedras. Se você escorregar, certo? Essa parte, essa abertura aqui da craca, ela é fiada igual navalha. Pode saber que você vai ter vários cortes no seu corpo, tá? E arde pra caramba, certo? Então, cuidado aí com as cracas, viu, gente? Quando você for aí pro litoral, né? Vai bater foto. Hoje todo mundo quer fazer selfie de tudo que é jeito, né? O pessoal gosta daquelas selfies assim inusitadas. Eu vou subir naquela pedra mais alta ali na praia, escorrega lá, né? E aí, de repente, acaba com as tuas férias, tá? Então, tem que tomar cuidado com as cracas. São exemplos de quem? De crustáceos, tá? Agora vamos falar lá dos miriápodes, né? São dois os representantes dos miriápodes, os diplópodos e os quilópodos. Vamos falar dos diplópodos agora com vocês. Os diplópodos têm a divisão do corpo em cabeça e tronco, respiração traqueal, segue o padrão dos insetos, excreção túbulo de Malpighi, tem duas antenas, são díceros, 2 pares de patas por anel, então 2 pares por anel, 2 pares de pata, viu gente, por anel, ápteros. Graças a Deus que eu também não queria ver um bicho desse voando, viu, gente? Seria muito doido, né? Então não tem antenas. E são o quê? Dioicos, ok? Belezinha. Aí mostrando para você aqui então, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, tá? Você tem aí, certo? Aqui um diplópodo, ó, 2 pares de pata por segmento, dá para ver aqui, ó, 2 pares de pata, tá vendo? 2 pares de pata, ó, tal. 2 antenas, né? Cabeça e tronco, né? Beleza. Aí mostrando para vocês aqui. São herbívoros, são animais de locomoção lenta, tá? Então não tem veneno, né? Só lembrando disso. Diferente dos quilópodos. Os quilópodos têm a locomoção ativa, são rápidos, são um pouquinho mais achatadinhos, tá? Tem veneno e são carnívoros. Beleza? Divisão do corpo, cabeça e tronco também. Respiração traqueal, né? Excreção por túbulos de Malpighi, também tem 2 pares de antenas, são díceros, né? 1 par de pata por anel, dá para ver certinho aqui, ó, um parzinho, ó, um parzinho, ó, um parzinho, um pro lado esquerdo e um pro lado direito, tá? Ápteros e são dioicos, tá? Aí mostrando aqui para vocês. A outra coisa interessante, as antenas deles são maiores, são compridas, tá? Beleza. Pessoal, era isso aí. Bom, ficou bem legal a aula hoje, deu para a gente rever todos os grupos, né? E vai te ajudar no seu vestibular. Se você está gostando, se inscreva aí no canal,
curte, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, tá? Essas videoaulas são feitas com muito carinho para vocês, tá bom? Então aí, um abraço a todos. Um abração.